Olá, meu nome é Mariana, aula de literatura hoje sobre o período da literatura portuguesa conhecida como Barroco ou Seiscentismo. Vamos lá? Veremos primeiramente o momento histórico em que se dá esse período que iremos trabalhar hoje, as características literárias e artísticas de então. Veremos dois dos principais autores do Barroco. O primeiro, o Padre Antônio Vieira, depois Gregório de Matos, brasileiro, e depois um quadro resumo para fixarmos bem os conteúdos dessa aula. Inicialmente, vamos retomar um pouquinho o que vimos nas aulas passadas. Está aí, vimos o trovadorismo, primeiramente, depois o humanismo, que é a época ali de transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. Depois iniciamos a era clássica aí do mundo moderno, cujo primeiro período foi o classicismo, que vimos na aula passada, o quinhentismo, né? Marcado ali, por exemplo, por Camões e os Lusíadas. Hoje entraremos no segundo período da era clássica. O primeiro é o classicismo, portanto, o segundo período da era clássica da literatura portuguesa é o barroco, tá? O barroco aí, o seiscentismo, ou seja, anos 1600 ali em até, né? Portanto, século 17, tá certo? Começa esse período barroco em 1580, como vimos, a morte do Camões e o controle pela Espanha da Península Ibérica, tá? De 1580 até 1756, que vai esse período barroco, que é quando da fundação da Arcádia Lusitana, e aí é a próxima aula em que trataremos de arcadismo, tá? Então, o barroco, século 17. E o que ocorre no século 17 para conformar ali as características do barroco? Bom, no século anterior, houve a Reforma Protestante, né, o crescimento aí da imprensa, a Bíblia sendo interpretada por mais pessoas, né, e então uma certa fragilização do poder da igreja, que tentará a todo custo manter o seu poder, realizando, portanto, a contra-reforma, né, que são diversas medidas para que manter, né, os seus fiéis. Por exemplo, em 1534 é fundada a Companhia de Jesus, uma instituição jesuíta muito importante que tinha ali um monopólio das humanidades naquele período. Em 1546 houve o Concílio de Trento, né? Uma série ali de reuniões, podemos dizer assim, que a igreja toma essas medidas de ofensiva. Por exemplo, da criação da Inquisição. Quem é herege vai, né, sofrer as consequências ali por essa política da igreja. Como disse, nesse período, então, quem está comandando toda a Península Ibérica, inclusive Portugal, é a Espanha, né, a Igreja Católica Espanhola, numa monarquia católica. Então, o barroco faz parte desse período de reação àquelas tendências humanistas, antropocêntricas, em que o homem, vocês se lembram, estava se tornando ali o centro do universo. Então, reações a isso, reações em direção novamente a Deus, novamente à religião, são marcas do barroco. Nesse contexto, o artista ele fica dividido, muito dividido entre a fé e a razão.
Há uma busca constante do ser humano pelo sentido, e é nas artes que essa busca, que essa angústia constante é expressa. Nesse período, então, de barroco, é possível dizer que haja uma fusão entre o antropocentrismo humanista e o teocentrismo medieval. O homem vive em conflito. Se por um lado havia o sensualismo do paganismo, que remete às coisas da terra, há também os questionamentos de Deus, místicos, que vão se infundir nas contradições encontradas no barroco. Barroco, em espanhol, é uma pérola mal formada, né? Não feita ali, é uma pedra não dilapidada também, é um termo usado pelos joalheiros, que virou a denominação aí desse período de tantos conflitos, né, que expressam a imperfeição de uma maneira um tanto abrupta e não dilapidada nesse sentido. Vamos às características literárias desse movimento? No barroco, então, temos muitos contrastes, a aproximação de opostos, corpo, alma, pecado, perdão, céu, terra. Temos tudo isso numa linguagem requintada, né, sempre rebuscada, com uso de figuras de linguagem que veremos a seguir. Nesse período também há a interpenetração de duas manifestações linguísticas, do cultismo, que é a exploração de efeitos sensoriais, tá? Principalmente na poesia. Aí vocês podem pensar nos efeitos terrenos aí da sensualidade mesma. Junto a isso, o conceptismo, que é o jogo de ideias. Vamos pensar na palavra concepção, né? Que é um jogo de ideias, que são sutilezas de pensamento e raciocínio lógico, utilizadas principalmente na prosa, né? Então, é isso, o cultismo, que é a coisa sensorial, e o conceptismo, que são jogos muito elaborados aí de ideias, eles se interpenetram no barroco. É importante dizer que, por exemplo, para os jesuítas, que dominavam ali o saber das humanidades, né, enquanto os dominicanos ficaram com o saber teológico, os jesuítas, eles ficaram com todas as humanidades, então eles liam toda a tradição poética, enfim, literária, né, do mundo clássico. Para os jesuítas, a oratória era algo muito importante, né? Eles realizavam treinamento de jogos de ideias, de defesa de ideias opostas. Então, essa característica e da educação jesuítica é importante para que compreendamos o porquê desse conceptismo, desse jogo de ideias estar tão presente nesse momento. O cultismo, né, que é a exploração dos efeitos sensoriais. Vemos uma estátua aí, o êxtase de Santa Teresa de Bernini. Vocês veem pela escultura que existe o êxtase, o gozo terreno relacionado ao místico, a Deus, né? Então é o céu que traz ali o gozo, né, do humano. Então são esses opostos que se fundem, né, no caso, com a exploração de efeitos sensoriais. Conceptismo, como estávamos falando, que é esse jogo de ideias, das sutilezas do pensamento e do raciocínio lógico, muito treinado ali na Companhia de Jesus e nas escolas jesuíticas, que era, por exemplo, que existia na época, está no barroco.
Por exemplo, aí num trecho do sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, como veremos. Será porventura não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso, Cristo, no Evangelho, não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Esse exic seminar seminare. Entre o semeador e o que semeia, há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa é o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outro o que prega. O semeador e o pregador é o nome. O que semeia e o que prega é a ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é o conceito que de sua vida tem os ouvintes. Ou seja, aí no sermão da 60ª, o Padre Antônio Vieira trata do ato de pregar um jogo de ideias. E qual é esse jogo de ideias? Ele diz aí que Cristo se comparou ao que semeia e não ao semeador. Ao que semeia quer dizer ali o quê? Ao que semeia que pratica uma ação. O semeador é apenas um nome, né? Então, para pregar, para que o padre, para que o missionário pregue, ele tem que agir pelas ações e não só pelas palavras, e não só pelo nome. Então, o jogo de ideias aí entre um substantivo e um verbo é o que o Padre Antônio Vieira vai trabalhar para opor duas ideias e convencer o seu ouvinte de que o missionário, de que o pastor, o que semeia deve ser o que semeia e não o semeador. Ele deve, pelas suas ações, mostrar que o que ele está a dizer é verdade, pelas suas ações, não só pelas suas palavras. Tá? Então é aí um exemplo desse jogo de ideias, desse conceptismo do barroco. Nas artes, temos, por exemplo, Caravaggio, tá? Essa obra aí, o Sepultamento de Cristo, vocês veem também, como lá no êxtase da Santa Teresa, existe todo um investimento no sensorial, nos opostos e da terra ligada ao céu, né? Essas mãos aí para cima, enfim, todo o sofrimento de Cristo ligado, do homem ligado a Deus, ao céu. Na literatura, como figuras de linguagem, então temos o quê? A metáfora, né, que é aquela comparação ali sem o uso do como, por exemplo. Então, seus olhos de estrela brilhavam, há uma comparação aí, olhos com estrela, né? Então, é a metáfora. Antítese, ideias contrastantes, as pobres meninas nobres que nada sabem da vida, pobres meninas nobres, são ideias contrastantes. O paradoxo, né, que é parecido com a antítese, mas ele é a união desses opostos. Por exemplo, vemos em Gregório de Matos: incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tá? Incêndio em mares, rio de neve em fogo convertido. Paradoxos.
Hipérbole, que é o exagero do barroco, uma saudade de 1 milhão de anos, né? Isso é um exagero. E no barroco é usado muito essas oposições e o exagero também, né? As tintas fortes, pesadas. E também a prosopopeia, que é uma outra figura de linguagem que significa a personificação de seres inanimados, as tristes janelas da casa vazia. Janelas em si não são tristes nem alegres, né? Mas ali é como se o objeto fosse personificado, fosse uma pessoa. A prosopopeia é dar esse caráter de humano, né, com características, enfim, humanas a objetos inanimados. Vamos aí então ao nosso primeiro autor, grande autor aí desse período, Padre Antônio Vieira. Então, o Padre Antônio Vieira, né, jesuíta, padre português, ele veio para o Brasil ainda muito criança e ele estudou aqui no Colégio da Bahia, que é um colégio jesuíta, né, e foi membro da Companhia de Jesus, tá? Ele viveu todo o século XVII, nasceu em 1608 e morreu em 1697. A sua produção de mais importante, que dá característica a esse período também, é a produção dos seus sermões. E como jesuíta, ele sempre teve uma vida de ideia de conversão dos índios, né, que considerava ali naturalmente bons, então era preciso que os índios fossem convertidos, né, ao cristianismo, para que essa natureza boa deles, né, como criação de Deus, para que eles redescobrissem essa natureza boa deles e fossem, enfim, encaminhados aí ao caminho da cristandade e de Deus. Então era essa a ideia da conversão jesuítica e do papel do Padre Antônio Vieira com relação à defesa dos índios, que naquela época contrariava muitos interesses aqui na colônia dos colonos. Vocês imaginem, por exemplo, que os paulistas eles viviam de caçar índios, né? E havia muitos fazendeiros que queriam escravizar esses índios, né? Que de fato faziam isso. Então, a vida do Padre Antônio Vieira na defesa dos corpos, né? Não exatamente da cultura indígena, mas dos corpos dos índios, para que eles não morressem de exaustão nesses trabalhos aí, nas fazendas, né, para que eles pudessem ser recuperados, né, pela igreja, faz todo sentido aí nessa história do século XVII. Então é isso, ele vive muito tempo aqui no Brasil, ele é um grande autor que escreve não só sermões, mas cartas e profecias também. Então, o Padre Antônio Vieira era contra que os índios fossem escravizados, porque a Companhia de Jesus perderia ali o monopólio da educação, enfim, da conversão dos índios. Nas fazendas, o Padre Antônio Vieira já dizia que os próprios fazendeiros iam adquirindo até os costumes dos índios, e que ali eles não seriam convertidos, além de serem exterminados, né, mortos por exaustão. Então, o índio deveria ser fixado e separado dos brancos, e que ficasse em contato apenas com os jesuítas nesse processo educacional. Quando Portugal retoma novamente o poder, né, sobre seu território, ou seja, quando a Espanha deixa de controlar Portugal, ele volta
ao país dele, né? É muito amigo do rei. E ele pensa o seguinte, ele fala como Portugal vai ser este império novamente, né? Se de um lado temos aí a grande potência europeia do momento, que é a Espanha, e se a Holanda já conseguiu tomar ali uma parte de Pernambuco, o que Portugal deve fazer? Deve manter o dinheiro em seu território e o que a Inquisição está fazendo com os judeus, a perseguição toda aos judeus ali, as práticas judaicas, está fazendo Portugal perder uma fonte aí financeira. Então ele faz, dentro da Igreja Católica, ele faz uma crítica aos métodos da Inquisição. Porque o que a Inquisição fazia? O processo era o seguinte, a pessoa era pega, né, pela igreja, mas ela não sabia qual crime que ela havia cometido, ela deveria confessar esse crime sem saber qual foi a denúncia, e não sabia quem denunciou também. Então a pessoa que denunciava era anônima, né? E aí se faziam processos totalmente ilegais nesse sentido. E o que o padre Antônio Vieira era contra era sobre esses processos da Santa Inquisição, chamada Santa Inquisição, então, quando ocorre ali uma troca ali na monarquia, o que acontece é que ele vai ser preso. O padre Antônio Vieira fica 2 anos na cadeia, de 1665 a 1667, né? Depois há uma outra reviravolta ali na monarquia, ali, né, de troca ali do poder, e ele é perdoado, volta ao Brasil e falece em 1697, já bem velhinho, no Colégio da Bahia. Então, de sua obra, temos as profecias, História do Futuro, Esperanças de Portugal e Claves Profetaram, né, que demonstra esse sebastianismo aí, a história do Dom Sebastião. Ele foi um rei que ele desapareceu na África. Todo um movimento ali do sebastianismo é a esperança de que Dom Sebastião voltasse algum dia e fizesse, enfim, Portugal novamente grande, exuberante, esse quinto império, que estaria na Bíblia, tá? Cartas, que ele tem cerca de 500 cartas, tá? Muitas vezes sobre a relação de Portugal e Holanda. Vocês veem, são relações políticas, terrenas, né? Então, para os jesuítas não há essa separação entre religião e política. As questões terrenas são questões também metafísicas, né? De Deus. Nessas cartas também sobre a Inquisição e sobre os cristãos novos, né? Cristãos novos que são esses cristãos na verdade de origem judaica, né? Que se tornam cristãos. Sermões, são quase 200 sermões, né? Que aí, como eu expliquei, de acordo com o ensinamento da retórica jesuítica, joga com ideias e conceitos, né? O sermão da 60ª que lemos, então, por exemplo, trata da forma de fazer sermões. Então, Padre Antônio Vieira era português, viveu grande parte da sua vida no Brasil, país continental, pouco povoado, sem um público leitor, sem um público alfabetizado para consumir literatura. Então a literatura era muito restrita a alguns núcleos de algumas pessoas, geralmente portugueses, que trocavam entre si alguns escritos, o que permite a Alfredo Bose, né, dizer que houve ecos, apenas ecos, tá, do barroco europeu durante os séculos 17 e 18 no Brasil.
O que é importante que se saiba, por exemplo, que no Brasil o Barroco começa em 1601 com uma obra chamada Prosopopeia, de um autor, de um poeta chamado Bento Teixeira, ele faz um poema épico ao estilo de Camões, como Camões fez um poema para Portugal sobre a história épica de Portugal, né? Como nos Lusíadas. O Bento Teixeira, ele faz o quê? Um poema épico dedicado ao governador da capitania, né? Ao segundo dono ali da capitania de Pernambuco, que é o Jorge de Albuquerque Coelho, tá? Então, vejamos. Olhai o grande gozo e doce glória que tereis quando, postos em descanso, contardes esta larga e triste história junto do pátrio lar seguro e manso, que vai da batalha ter vitória. Então vejam que é um poema épico contando sobre a história da capitania de Pernambuco, sobre a história do Jorge de Albuquerque Coelho, Prosopopeia de Bento Teixeira. Mas o grande poeta barroco brasileiro é o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, que está sendo cobrado aí mais recentemente nos vestibulares. E por que Boca do Inferno? Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Gregório de Matos. Tá? O padre Antônio Vieira, vimos, era português, mas o Gregório de Matos, ele nasceu na Bahia, então ele era brasileiro. A família dele era uma família rica, tinha engenhos de açúcar, ele tinha 130 escravos trabalhando nesses engenhos. Ele forma-se em Direito em Coimbra, né? E volta ao Brasil em 1681 na Companhia de Jesus como vigário-geral e tesoureiro, né? Mas ali ele recusa-se a usar batina, a ser celibatário e por isso é afastado, né? Boca do Inferno. Por quê? Porque ele fazia sátiras, tá, muito mordazes que retratavam a Bahia de então. Um exemplo aí desse retrato da Bahia, ele também fazia, ao que consta, poemas pornográficos. Isso não será cobrado no vestibular, provavelmente, né? Então tratemos das sátiras aí de retrato da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar a cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Já inicia fazendo uma crítica social ferrenha, né, contra governantes que não sabem governar a própria cozinha e querem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro, né? São os fofoqueiros ali, né, da época. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés, os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Lá, período da escravidão. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Tá? Então, vejam, qual é a forma disso? Desse poema é um soneto, né? 2 quartetos, mais 2 tercetos. Vamos aí vendo como que a tradição literária, né, vai sendo apropriada para um movimento e para o outro. Está aí uma sátira do Gregório de Matos, esse segundo autor que estamos vendo aí, autor do Barroco. Mas além das sátiras, há também a poesia lírica religiosa,
O que é? Poesia lírica religiosa são poemas religiosos, poemas que falam de Deus, né? Poesia lírica amorosa, poemas que falam de amor, e a poesia lírica filosófica, poemas que tratam de questões filosóficas, né, da existência do ser. Na poesia lírica religiosa, encontramos esse amor a Deus e o arrependimento, né, do poeta numa linguagem rebuscada. Por exemplo, ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha à vaidade, vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido, arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco. Dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais abraços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então, um poema muito bonito, um poema sobre esse amor que ele sente, dessa enormidade que é Deus, né? E aí você vê o sensualismo, né, terreno, né, ele quer se ver ali contrito, né, arrependido, né? Isso é poesia barroca religiosa. E o amor terreno, né? Então, como que o barroco nessa angústia vai tratar o amor terreno? Vai ser na dualidade, vai ser na angústia, vai ser num questionamento dessa relação entre a carne, né, e o espírito. Vamos ver? Então é interessante observar também o início aí do poema, né? Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado, né? O famoso aí, quem nunca, né? Se declarou assim, um momento, enfim, de um arrobo aí de paixão. Vamos ver como ele faz isso na poesia. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara? Quem veria uma flor que não a cortara de verde pé de rama florescente? E que um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se, como anjos sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Né? Tem a tentação aí, você tá me tentando aí num amor carnal que, enfim, tem essa angústia aí com o espírito, tá certo? E a poesia filosófica, como a dualidade aí está, né? O poeta apresenta aí nessa angústia as desilusões, a toda essa desordem, essa confusão do mundo. Lá, moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Soneto
né? Forma soneto aí filosófica aí das questões da inconstância, do que não dura, né? Com essas oposições aí entre dia, nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz segue a noite escura. Olha as oposições e o conceptismo, o jogo de ideias também, nesse raciocínio aí filosófico que o poeta empreende neste poema. Então, o barroco na literatura tem também o Dom Francisco Manuel de Melo, o Padre Manuel Bernardes, o Frei Luís de Souza, o Antônio José da Silva, o judeu, o Francisco Rodrigues Lobo e a Soror Maria do Alcoforado. Na escultura, temos no Brasil o Aleijadinho, que por uma doença ele precisava de ajuda, né, para atar as suas mãos, as ferramentas para fazer esculturas, para esculpir, por exemplo. Está aí uma igreja em Minas Gerais, a parte de cima, vocês podem verificar um portal de uma igreja todo esculpido, detalhado por Aleijadinho, e abaixo aí também os sofrimentos aí de Cristo, esculpido pelo Aleijadinho. Então é isso, pessoal, estamos aí nos encaminhando para o fim, tá, dessa aula de hoje sobre barroco, século XVII, barroco também chamado seiscentismo. Vamos a um quadro para fixar os conteúdos. Resumo: barroco, momento sociocultural, seiscentismo, século XVII, contra-reforma, reação da Igreja Católica, valores humanistas chocam-se com valores teocêntricos, domínio espanhol em Portugal de 1580 a 1640. Características literárias: antítese, dualidade, contradição. Literatura baseada em inversões, expressando a angústia existencial barroca. Interpenetração do cultismo, rebuscamento da forma, jogo sensorial de palavras, e do conceptismo, sofisticação no plano das ideias e argumentações paradoxais. Autores e obras: Padre Antônio Vieira, Sermões, Profecias, Cartas, e Gregório de Matos, sátiras e poesias religiosas, amorosas e filosóficas. Então é isso, até a próxima aula, pessoal, em que veremos o que? O arcadismo. Até lá, tchau!